Olá, pessoal! A nossa videoaula de hoje é sobre equações irracionais. Definição: as equações irracionais são assim classificadas quando ao menos uma letra da equação encontra-se no radicando, ou seja, dentro da raiz. Lembrando, pessoal, que equação é uma sentença matemática formada por letras, números e uma igualdade que separam os dois lados dessa equação. Então, as equações irracionais, pessoal, elas serão equações que elas vão ter a presença de uma raiz, e dentro desta raiz nós vamos ter uma letra. Se vocês olharem aqui nesse exemplo, ó, nós temos raiz quadrada de x mais 1 igual a 7. Ou seja, nós temos uma letra dentro desta raiz. Aqui é a mesma coisa na raiz cúbica, e aqui é a mesma coisa nesse outro exemplo aqui. Ok? Lembrando também, o que diferencia uma raiz da outra, pessoal, é esse númerozinho que fica aqui em cima, que nós chamamos de índice. Então, nesse exemplo aqui, nós temos a raiz cúbica, que é o índice 3. Quando não aparece número aqui em cima da raiz, lembrem-se que é raiz quadrada. Colocar o número 2 aqui em cima ou não colocar nada, representa uma raiz quadrada. Resolução de equações irracionais. Então, nós temos 4 etapas para estarmos resolvendo essas equações. Primeiro, isolamos uma da ou das raízes em um dos lados da equação, se necessário. Aplicamos a operação de potenciação nos dois lados da equação, elevamos os lados dessa equação a um expoente adequado. Durante a explicação da videoaula, eu vou estar mostrando para vocês essas passagens na hora de resolver uma equação irracional. Terceiro, se ainda restar raiz na equação, repetimos os passos anteriores. Quarto, verificar as soluções encontradas somente para raízes com índice par. Pessoal, nós já estudamos que raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, ou seja, qualquer raiz cujo índice é par, dentro do conjunto dos números reais, se o radicando, que é o número que está dentro da raiz, for negativo, e o índice dessa raiz for um número par, nós sabemos que não dá para calcular esse tipo de raiz. Por isso que quando nós estivermos resolvendo equações irracionais, nós vamos sempre verificar as soluções que nós encontrarmos, ok? Então vamos lá. Exercícios resolvidos. Resolva as equações irracionais no conjunto dos números reais. Pessoal, aqui eu deixei um exemplo para vocês, ó. Raiz quadrada de x mais 4 menos 3 igual a 0. Nas etapas anteriores, eu mostrei para vocês o seguinte. Primeiro, isolamos uma das raízes em um dos lados da equação, se necessário. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos isolar a raiz. Nós temos a presença do menos 3 aqui junto com essa raiz. Então, nós vamos isolar, vamos deixar ela sozinha. Então, esse menos 3 eu passo ele para o outro lado da equação, lembrando que eu sempre uso a operação inversa. Se ele é negativo, ele passa para o outro lado, positivo. Pronto, aqui, então nós fizemos a isolação dessa raiz. Agora, pessoal, nós temos aqui a seguinte etapa. O que nós vamos fazer? Nós vamos elevar os dois lados da equação ao quadrado. Primeiramente, por quê, professor, que eu tenho que elevar ao quadrado? Pessoal, porque o meu objetivo para resolver essa equação irracional é eliminar essa raiz. Para eu conseguir resolvê-la, eu preciso eliminar ela. Nós já vimos que raiz quadrada de um número ao quadrado, pessoal, se eu simplificar o quadrado com o quadrado, essa raiz ela é cancelada. Então, se a raiz aqui é quadrada, que o exercício te forneceu, então você sempre vai elevar o número aqui de acordo com o índice. Então, se é raiz quadrada, eu elevo ao quadrado. Só que como uma equação ela é uma sentença matemática que ela é uma igualdade, então a operação matemática que eu aplicar de um lado da equação, eu vou aplicar do outro. Então, se eu elevei a potência aqui ao quadrado, do outro lado da equação eu faço a mesma coisa. Então, aqui, ó, cancelando esse quadrado, sobra x mais 4. E 3 elevado ao quadrado, 9. Resolvo essa equação aqui do primeiro grau. O 4 está positivo, eu passo ele para o outro lado. Negativo, 9 menos 4, 5. Pessoal, como aqui o índice é par, então nós temos aquelas restrições no conjunto dos números reais, o que nós vamos fazer agora? Com essa resposta que eu encontrei até aqui, eu vou fazer uma verificação.
Qual é a verificação? Então, eu vou pegar esse valor aqui do x, que eu deixei ele em destaque, que ele vale 5. Eu vou voltar lá na equação original que o exercício me deu, e eu vou substituir a letra, no caso x, pelo valor que eu encontrei. Então, aqui dentro dessa raiz, no lugar do x, eu troquei por 5. Aí eu resolvo normalmente. 5 mais 4, aqui vai dar a raiz de 9. Raiz de 9 menos 3 igual a 0. Raiz quadrada de 9, pessoal, é 3. 3 menos 3, 0. Se eu fizer 3 menos 3, dá 0. 0 é igual a 0. Isso é uma verdade. O número 0 é igual a 0. Então, esse valor aqui de x que eu encontrei, essa solução, ela torna essa igualdade verdadeira. Então, a solução dessa minha equação é 5. O único valor que eu posso substituir no lugar de x para que essa igualdade seja verdadeira é 5. Vamos ver um outro exemplo. Raiz quadrada de x mais 5 é igual a x menos 1. Então, pessoal, o primeiro passo é isolar a raiz. Aqui, você já tem a raiz quadrada isolada, então nós não precisamos isolá-la. Qual é a segunda etapa daquelas 4 que eu passei? Você vai precisar cancelar essa raiz. Então, se ela é raiz quadrada, eu vou elevar ela ao quadrado. O que eu faço de um lado da equação, eu faço do outro. Então, aqui o x menos 1 eu também vou elevar ao quadrado. Então, elevando os lados da equação ao quadrado. Raiz quadrada ao quadrado, eu elimino essa raiz. Então, sobra x mais 5. Agora aqui, pessoal, x menos 1 ao quadrado, isso daqui nós vamos cair numa potenciação. Então, x menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que x menos 1 vezes x menos 1, ou parênteses vezes parênteses. Aí aqui nós temos que lembrar que quando eu tenho uma multiplicação de uma subtração entre subtrações, eu tenho que fazer a distributiva. Então, você vai distribuir o primeiro termo pelo primeiro e o primeiro termo pelo segundo. Depois, o segundo termo pelo primeiro e o segundo termo pelo segundo. Sempre respeitando as regras de sinais na multiplicação, tomando sempre cuidado com o sinal de negativo. Aqui, pessoal, fazendo essa conta aqui, eu cheguei nesse resultado. X ao quadrado menos 2x mais 1. Agora, como apareceu aqui uma letra elevada ao quadrado e esse expoente é o maior, pessoal, isso daqui já está me lembrando uma equação do segundo grau. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse termo aqui, x, e esse termo 5, eu passei eles para o outro lado da equação para não ter que mexer nesses 3 termos aqui. Para ficar mais fácil, eu passei o x positivo, ele veio para cá negativo, e o 5 positivo passou para o outro lado negativo. Lembrando que se eu tirei todos os termos daqui, então eu não tenho mais nenhum termo, ou seja, eu igualo a 0. Aí eu vou juntar os termos semelhantes, que são os termos que têm a mesma letra. Eu não tenho mais nenhum termo com uma letra ao quadrado além desse, então eu mantenho ele. Estou devendo 2x, estou devendo 1x, estou devendo 3x. 1 positivo com menos 5 prevalece a dívida. Então, eu fico devendo 4 igual a 0. Aí, nós vamos lembrar que isso daqui é a forma geral de uma equação do segundo grau. Lembrando que uma equação do segundo grau, a forma geral dela é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Quem que é o a? O a é o número que está multiplicando a letra ao quadrado. Então, aqui no caso, quando não tem nada, o a é 1. Quem que é o b? O b é o termo que está multiplicando o x. No caso, é o menos 3. E o c é o menos 4. Aí, pessoal, aqui eu usei a fórmula de Bhaskara para resolver o valor de delta. Lembrando que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Fazendo esse cálculo aqui, eu descobri que o delta é 25. Aí eu vou para a segunda etapa para achar as raízes da equação, que é aquela outra fórmula que diz x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, eu só vou substituindo. Então, aqui o menos é da fórmula, o b é menos 3. Mais ou menos raiz quadrada de 25, que é o valor do delta que eu troquei aqui, dividido por 2 vezes a, que é 1. Aí, o oposto de um número negativo é positivo, então, menos 3 dá mais 3, mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5, e 2 vezes 1, 2. Aí, lembrando, pessoal, que ao encontrar essas raízes, agora eu separo a parte positiva da negativa. Então, eu vou fazer 3 mais 5 sobre 2, que dá 8 sobre 2 igual a 4. E aqui, 3 menos 5 sobre 2, dá menos 2 dividido por 2. Como a fração é uma divisão, menos com mais na fração é menos. 2 dividido por 2, 1. Então, aqui deu menos 1. Eu encontrei, pessoal, então, 2 valores para x. Como aqui, então, a raiz ela tem índice par, porque é uma raiz quadrada,
Lembra que tem aquelas restrições. Então, eu vou fazer uma verificação. Primeiro, para esse valor aqui que eu encontrei de x. X igual a 4. Então, eu volto lá na minha equação irracional que o exercício me forneceu e no lugar do x eu vou trocar pelo valor que eu encontrei. Então, aqui no lugar do x eu substituí por 4, então ficou raiz quadrada de 4 mais 5, que deu raiz de 9. E aqui 4 menos 1, 3. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 é igual a 3. Então, isso é verdadeiro. Vamos testar agora o outro valor que eu achei, que é o menos 1. Então, no lugar do x, eu substituo pelo menos 1. E aqui também. Menos 1 mais 5 dá 4. Então, deu raiz quadrada de 4. Estou devendo 1. Estou devendo 1 é acúmulo de dívida. Estou devendo 2. Pessoal, raiz quadrada de 4 é 2. 2 não é igual a menos 2. Eles são números opostos. Então, essa afirmação é falsa. Desses dois valores de x, o único que tornou a minha sentença verdadeira é quando o x vale 4. Logo, a solução dessa equação é 4. Então, esse menos 1 aqui, pessoal, nessa equação ele não vai ser solução. Eu descarto ele. Exemplo C. Raiz cúbica de x mais 2 igual a 2. Pessoal, aqui, ó, lembrando que o índice dessa raiz agora é ímpar. Então, quando o número que está em cima da raiz é ímpar, não vai ter restrição. Então, nesse caso, vocês não têm que se preocupar. Mas o meu objetivo é cancelar a raiz. Então, para eu cancelar a raiz, se aqui é raiz cúbica, eu vou elevar esse lado da equação ao cubo, que é elevar ao número 3, e o que eu faço de um lado, eu faço do outro, porque a equação é uma igualdade. Então, se eu elevei ao cubo aqui, eu elevo ao cubo aqui. Por que eu elevei ao cubo? Porque se aqui está o cubo, eu posso simplificar, aí essa raiz cúbica ela é cancelada. Aí me sobra x mais 2. E 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Caí numa equação do primeiro grau. Isolo a letra, o 2 está positivo, eu passo ele para lá, negativo. 8 menos 2, 6. Então, a solução dessa equação é 6. Nesse caso, eu não precisei verificar, porque aqui o índice da raiz é ímpar. Percebam que existem casos que eu caio numa equação do primeiro grau, existem casos que eu caio numa equação do segundo grau. Sempre lembrando dos métodos que nós estudamos na aula e vocês aplicam na hora de resolver os exercícios. Obrigado, pessoal, e bons estudos!